desnecessários. O que Ele quiser é realizado. Se a sua vontade está em ação, mediante a sua vontade, as coisas acontecem. Era da sua vontade criar os céus e a terra. Então Ele disse: haja luz, houve luz. Haja terra, houve terra. Era desejo dele, Ele criou. Da onde? Do nada. Mediante a ordem de Jesus, no meio daquela tempestade terrível, Jesus disse: vento, aquieta-te. Mar, cala-te. Parou tudo. Foi só no falar. Mediante um ato da vontade, Ele só desejou. O enfermo foi curado. O cego passou a ver. O surdo passou a ouvir. O morto ressuscitou. Ele não usa meios. Isso é poder. Ele só fala. Essa ideia de que Deus, sem esforço, apenas pela sua vontade, pode fazer tudo o que desejar, essa é a descrição bíblica de onipotência. Deus, Ele cria, Ele sustenta todas as coisas pela palavra. Repito, para poder trabalhar, o homem ele precisa de ferramentas, precisa de material. Eu e você não somos nada. Não conseguimos fazer nada se não tivermos ferramenta, material. Com Deus não é assim. Deus começou do nada, Deus criou do nada. Foi só falar que as coisas começaram a acontecer. Como que é possível esse universo imenso? Como que é possível todas essas coisas que nos cercam passarem a vir à existência de uma hora para outra, apenas com a palavra? Já imaginou alguém assim? O camarada fala e aquilo que ele falou imediatamente se materializa na frente dele. Haja um templo novinho para 200 pessoas, com assentos acolchoados e ar-condicionado funcionando. Está lá. Essa é coisa boa. Haja uma Ferrari, a melhor possível, assim, 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 assim. Está lá. Ia trabalhar 15 encarnações e nunca ia conseguir uma dessa. Haja um apartamento mobiliado, desce dessa forma. Está lá. Haja um arifégapo. Você sabe o que é um arifégapo? Não? Nem eu. Mas, pela minha palavra poderosa, eu criaria um arifégapo. Existe isso no dicionário? Não, eu que criei essa palavra aqui. Se eu fosse igual a Deus, aquilo ali ia aparecer. Que coisa impressionante, gente. Isso é poder. Isso é onipotência. Quem olha para os céus e contempla as maravilhas da criação, se pergunta: como que esse universo foi projetado? Como que essas bilhões de galáxias, com estrelas incontáveis,
com planetas que não tem como medir como que essas coisas foram criadas. Assim, ó. Haja e ouve. Quem que, ao contemplar as maravilhas do universo, pode deixar de perguntar como que isso aqui veio à existência? Como que isso começou a surgir? Que instrumentos foram utilizados pelo arquiteto para modelar as partes desse mundo com tão refinada elegância e aplicar tão belo polimento a esse mundo lindíssimo no qual nós vivemos? Como que foi feita a junção de tudo que existe nesse mundo numa estrutura impressionante, com um acabamento magnífico, lindíssimo. Então é espantoso dizer que todas essas coisas elas foram produzidas sem nenhum material. Assim, ó, haja e ouve. Brotaram do vazio. A majestosa estrutura da natureza universal emergiu do nada. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pelo fiat de Deus. O que é o fiat? Deus dizendo: faça, haja, aconteça. O salmista diz no Salmo 33: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Isso é onipotência. Isso é poder. E aí, no texto que nós lemos do Salmo 139, quando o salmista entende e compreende até onde ele é capaz, a pouca compreensão que ele tem da onipotência divina o conduz à adoração. Ele diz assim no verso 17 e 18: ó Deus, pensando sobre a onipotência, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O salmista está dizendo: olha, qualquer tentativa que alguém faça para contabilizar os pensamentos do Senhor é inútil. Os pensamentos e juízos do Senhor são impossíveis de serem contabilizados. E não podem ser contabilizados, não é porque a gente não saiba contar, mas é porque é infinito. Excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. E o que é que isso aqui nos mostra? Poder. Isso demonstra, isso revela poder. O Deus que é altamente, infinitamente poderoso. Então, irmãos, o que o salmista está nos lembrando é que a maneira correta de olharmos para as obras divinas, realizadas pelo poder de Deus, é aquela que nos conduz à admiração. Todo ser humano tem essa admiração, mas os ateus param aqui. Os que não creem na existência de Deus param aqui. Mas o salmista diz que o primeiro passo é admiração. O segundo passo é adoração. Adorar ao Criador. Analisar, refletir e estudar sobre a onipotência de Deus precisa nos colocar
de joelhos. Refletir sobre essa doutrina precisa necessariamente nos conduzir à adoração. Então o salmista diz: admiração, são demais os teus pensamentos, que gera adoração, mas não para aí. A adoração, ela deve gerar em nós, produzir em nós segurança, paz e consolo. Afinal, o mesmo poder que Deus demonstrou ao criar o universo está à nossa disposição para garantir a nossa salvação. Por que eu posso, como um bom reformado, dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Por causa de mim? Não. Por causa do grandioso poder de Deus, que há de sustentar e guardar a minha fé. Contemplação, admiração, que gera adoração, que gera segurança, consolo e paz. Afinal, o mesmo poder que Deus demonstrou quando retirou lá o povo de Israel do Egito com milagres extraordinários, é o mesmo poder que hoje está em atuação para cuidar de qualquer um de nós. Quando o filho está longe, terça-feira Joadi estava lá em casa, ela e Alberto. Olha, tem 2 horas que a gente não tem notícias de André. A última notícia que nós tivemos, ele estava indo para o hospital. A gente liga, ele não atende o telefone. O que faz? Descansando no poder de Deus. Como diz o hino, é assim. Não há o que fazer. Deus cuida, disse Agostinho, de cada um de nós, como se não tivesse mais nada para cuidar. E de que forma que Ele cuida? Com grande poder. A admiração que gera adoração, que deve conduzir a segurança, consolo e paz. Por quê? Porque o mesmo poder que Deus demonstrou ao retirar o seu filho da sepultura é o mesmo poder que está nos conduzindo diariamente, semanalmente, anualmente até o lar celestial. Paulo disse assim: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Embora os poderes e as forças desse mundo ameacem os filhos de Deus, ameacem os planos de Deus, porque nós temos um Deus todo-poderoso, ninguém pode maltratar, encostar no Filho de Deus sem a sua permissão. Gente, Satanás não chega nem perto do Filho de Deus sem a permissão dele. Jesus disse para Pedro: olha, o diabo me pediu para chegar perto de você. Quando Satanás tentou fazer alguma coisa com Jó, só pôde fazer quando Deus disse: pode ir. Certo teólogo disse assim: assim como a onipotência é um oceano que não pode ser penetrado, o conforto que dela provém também são torrentes que não podem ser exauridas. Como é confortador saber que temos um Deus que pode fazer o que lhe agrada. Nada é tão difícil que Ele não possa realizar.
nada é tão forte que possa prevalecer sobre ele. Não precisamos temer os homens, visto que temos alguém que os detenha, nem temer os demônios, uma vez que temos alguém que os acorrente. Seu poder não foi gasto totalmente na criação e nem é enfraquecido por ele preservar todas as coisas. Então, irmãos, eu caminho para o fim e vou encerrar. Tem muito mais coisa que eu gostaria de falar sobre onipotência, mas numa mensagem só não dá. Semana que vem a gente vai continuar esse assunto. O que eu gostaria que você entendesse hoje: onipotência não significa que Deus pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque Ele não tem poder? Não. Porque o seu poder é submisso à sua vontade. A vontade de Deus está acima do seu poder. A natureza de Deus está acima do seu poder. Ele não vai agir contra a sua natureza, contra os seus planos, os seus decretos. Por exemplo, Deus já decretou, já prometeu que vai enviar o Filho dele pela segunda vez. Ele tem poder para não enviar? Ele vai enviar, porque é promessa dele. E ele não passa por cima das suas promessas. Segundo, esse Deus poderoso é aquele que faz todas as coisas através da sua palavra. É aquele que criou tudo e faz tudo e não precisa de meios, de instrumentos, de mecanismos para fazer aquilo que deseja. Isso é poder. Haja e haverá. Isso é onipotência. E é esse poder grandioso que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas que deve nos conduzir à contemplação, à admiração, gerando em nós a adoração ao Criador e trazendo para o nosso viver consolo, paz e segurança. Porque o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode lidar com qualquer problema que nós somos incapazes de resolver. Bem sei, disse Jó, que tudo pode, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então que essas verdades nos levem de volta aos nossos lares. De que forma? Com uma atitude de adoração e com um coração cheio de consolo e confiança no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amém.